Quadrinho, infantis, parcerias, misturados, importado. Vamos lá. E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bolseiro do Sul. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado nessas últimas semanas, mas eu aproveitei o mês de abril para duas coisas. Primeiro, esperar passar um pouquinho o Veda, porque tem muita gente que faz vídeo todo dia, então enche a timeline de todo mundo com muita novidade. E como eu não estou participando, eu resolvi deixar a galera que gosta de fazer o Veda se divertir com todo mundo. Acho que o bolseiro ficaria meio perdido no meio de tanto vídeo. E outro motivo é porque eu esperei acumular um pouquinho as leituras e as aquisições, porque foi um mês meio lento. Principalmente o mês de abril foi um mês meio um pouquinho lento de leitura, mas aí deu para acumular algumas coisas para mostrar para vocês. Da Companhia das Letras, pelo selo seguinte, chegou esse incrível Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Suzanne Clark. Esse livro é uma história de fantasia muito bacana, inspirou uma série que a BBC está gravando, já gravou a primeira temporada, que deve ser incrível. Tem a introdução do Neil Gaiman, falando sobre essa história, e ele é grande, tem mais de 800 páginas. E esse livro conta uma história muito legal que se passa no século XIX, e conta a história desses dois caras aqui. O Mr. Norrell é um cara que domina a magia, e todo mundo na sociedade, principalmente na sociedade científica da Inglaterra naquela época, achava que a magia estava finalizada, estava esquecida, como se estivesse extinta. E ele prova para todo mundo que não está. E o Jonathan Strange acaba se envolvendo com o Mr. Norrell como se fosse um discípulo, e aí começa uma aventura de magia e fantasia que deve ser absolutamente incrível. Quando eu vi a sinopse desse livro, eu resolvi solicitar na hora para a Companhia das Letras para poder ler. Inclusive, essa história é ilustrada, olha só. E depois que eu ler, eu vou resenhar com certeza para vocês. Uma história dessa não pode ficar de fora das leituras, não é mesmo? Vamos lá. Também de parceria chegou da editora Clock Tower essa super edição luxuosa de O Rei de Amarelo. E essa edição aqui é simplesmente primorosa. Eu não vou dar muitos detalhes dela agora, porque eu quero terminar de ler e resenhar e dar todos os detalhes, mas é uma edição super caprichada, que é ilustrada, que é comentada, tem marca-página. Então assim que eu terminar de ler essa super edição de luxo, eu vou mostrar para vocês em detalhes como é essa história e como foi feita essa edição da editora Clock Tower. Muito bacana. E eu recebi de uma parceria muito bacana entre o Bolseiro do Sul e o blog Sprumaster. Na descrição tem o link para o endereço do blog. Esse super livro importado aqui, ó, da Osprey Edições. Para quem não conhece, a Osprey é uma editora especializada em assuntos sobre a história da humanidade, principalmente histórias sobre batalhas e as grandes guerras, não só as primeiras e segunda guerras mundiais, mas todas as batalhas de toda a história da humanidade. Eles publicam fascículos incríveis sobre a história das batalhas, as ferramentas que utilizavam, os armamentos, os uniformes, os objetos, os veículos. As edições da Osprey estão entre as principais publicações históricas no mundo. E o meu amigo Lucas Rizzi me presenteou com essa edição aqui. E essa edição conta um pouco da história dessa aeronave aqui, que é o F-4F Wildcat e o F-6F, o Hellcat. São aviões que foram utilizados principalmente na Segunda Guerra Mundial e também foram utilizados logo após a Segunda Guerra. Esse livro é totalmente ilustrado, olha só que legal isso. Conta a história da atuação dessas aeronaves e dos esquadrões que utilizaram. Tem fotos coloridas de referências de insígnias e cores e esquadrões que utilizaram a aeronave em várias ocasiões nas guerras. Olha, isso aqui é muito legal. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de publicação, acessa lá o blog do Lucas, o sprumaster.com, que ele tem vários posts sobre esse tipo de publicação, porque ele recebe várias novidades a respeito disso, ok? Obrigado, Lucas. Fica aqui o meu agradecimento em público por essa edição muito bacana da Osprey que você presenteou o Bolseiro do Sul. Bom, e antes de falar dos quadrinhos, eu gostaria de mostrar algumas coisas que eu adquiri, coisas que eu encontrei por aí que eu achei interessante. Primeiro, esse livrinho aqui super divertido chamado 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, do Arthur Schopenhauer. Para quem não conhece, Schopenhauer é um filósofo do século XIX, se eu não me engano, do passado, e ele escreveu vários livros abordando a escrita, a sociedade, enfim, é um filósofo bastante reconhecido. Mas esse é um livro interessante porque ele é editado e diagramado de uma forma muito divertida de se ler. Inclusive diz aqui, a arte de ter razão. Se você quer ganhar qualquer debate, você aplica as técnicas que ele mostra aqui e você consegue refutar e
ganhar do seu oponente. Ele tem charges interessantes, muitas charges, ou a maioria delas voltadas para a política. É um livro com uma diagramação que torna a leitura muito divertida, com citações pequenas no meio dos textos. Enfim, é um livro que não precisa ser levado muito a sério. Eu ainda não li, isso aqui dá para ler num dia, porque é bem pequenininho. Estava muito barato e por ser do Schopenhauer, eu achei bacana conferir isso aqui. Na Amazon eu encontrei uma promoção muito bacana deste livro aqui, ó, Shakespeare & Company, uma livraria na Paris do Entre Guerras. Bom, para quem gosta de livros, Shakespeare & Company dispensa apresentações, mas para quem ainda não conhece, essa é uma das livrarias, ou se não a livraria mais famosa do mundo, que fica na cidade de Paris, na França. Esse livro vai contar o período dessa livraria aqui, famosíssima, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Para aqueles que ainda não sabem muito bem a importância histórica dessa livraria, ela era frequentada por nada menos do que Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, James Joyce, que escreveu Ulisses, Gertrude Stein, que era uma intelectual famosa na época, porque todos esses pensadores e esses artistas da cultura, que ela mesma chamava de geração perdida, orbitavam a casa dela e eles utilizavam o espaço que ela morava para discussões filosóficas e literárias. Tem muitas informações interessantes aqui, eu não terminei de ler, mas eu comecei a folhear já. Por exemplo, a versão atual dessa livraria, hoje em funcionamento na França, não é a mesma Shakespeare & Company originalmente aberta pela Sylvia Beach, que é a autora do livro e a principal proprietária dessa livraria, porque ela teve que ser fechada às pressas quando houve a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial. E esse livro vai contar todo esse período, inclusive com algumas fotos do período. Gente, é livro recomendadíssimo para quem gosta de literatura, quem gosta de saber um pouco da história da literatura, principalmente nos nossos últimos séculos 20 e 21, leitura indispensável. Também eu adquiri A Ilha do Conhecimento, do Marcelo Gleiser, que é o último livro que ele lançou. Tá? Não comecei a ler esse livro ainda, mas é um livro que fala basicamente de divulgação científica, onde o Marcelo Gleiser vai defender a ideia de que quanto mais a gente sabe, mais a gente ignora sobre o mundo. Ou seja, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem o que aprender. Ele defende essa ideia de que o conhecimento é como se fosse uma ilha, e à medida que essa ilha vai crescendo, à medida que a gente vai aumentando o nosso conhecimento, a borda ou a fronteira dessa ilha com o desconhecido também aumenta, e aumenta muito mais a nossa, entre aspas, ignorância, ou nosso desconhecimento sobre o universo em que nós vivemos. Seguindo a linha de raciocínio de divulgação científica, eu comprei Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Essa frase aqui dá a impressão de ser livro de autoajuda, mas na verdade não é. Daniel Goleman é um cientista, PhD, psicólogo PhD, especializado na área do conhecimento que envolve a inteligência dos seres humanos, a inteligência emocional. E esse livro aqui fala um pouco sobre as técnicas de atenção que nós podemos ter para melhorar o foco naquilo que estamos fazendo, de que forma a gente pode treinar nossa capacidade de manter o nosso foco no trabalho, na vida pessoal, na leitura. Isso vai de encontro com a minha tese de pós-graduação que eu estou montando e depois eu até posso comentar com vocês. Para encerrar essa parte um pouco mais séria, antes da gente ir para a diversão dos quadrinhos, vamos falar um pouquinho do Despertar, do Sam Harris, um guia para a espiritualidade sem religião, da Companhia das Letras. Esse livro já está devidamente lido, porque eu estava com muita vontade de ler esse livro e ele atropelou a minha lista e foi para o topo. Esse eu farei uma resenha especial também, porque é um assunto que me interessa e eu venho estudando isso há vários anos e eu gosto de comentar a respeito. Sam Harris, para quem não conhece, é hoje um neurocientista. Ele tem sua formação original como filosofia, mas ele é um neurocientista que estuda a mente humana e as origens da moralidade, os impactos que as religiões têm sobre as origens da moralidade humana e outras capacidades humanas relacionadas com a mente. Esse livro aqui ele defende a ideia de que a nossa ideia de ego, ou seja, a nossa ideia de self, que ele chama, que é uma palavra muito comum, muito na moda hoje, é uma ilusão. É como se aquela ideia de que nós temos, de que nós vivemos dentro do nosso organismo e nosso organismo é apenas um veículo para a nossa alma, o nosso ego, o nosso espírito, enfim. Depende da religião que você faz parte, você vai denominar isso de forma diferente. É como se tudo isso fosse uma ilusão, porque a nossa mente e o nosso corpo, a nossa consciência e nosso corpo não tem separação. A sensação que nós temos é que nós vivemos por trás dos nossos olhos e enxergamos o mundo através dele. Aqui ele defende que as últimas tecnologias e os últimos estudos de neuroimagem mostram que essa ideia pode estar com os dias contados. Mas independentemente disso, ele acha que a ciência pode, mesmo sendo
materialista e cética, pode tratar a espiritualidade como algo da natureza humana, sem a rigidez árida da ciência que prega, por exemplo, que nada que possa ser provado matematicamente ou empiricamente é verdade, ou também do outro lado, no extremo, onde as religiões acham que tudo é místico e não tem explicação científica. Mas eu não quero dar muitos detalhes, porque senão vou me estender muito falando sobre esse livro e tem muito assunto para conversar a respeito dele. Então um vídeo especial dedicado a esse livro vai ser feito para vocês. Bom, galera, teve uma promoção numa livraria que minha esposa não resistiu e me deu de presente, porque eu tinha comentado muito a respeito desses livros infantis que eu achava hilários quando eu ia folhear na livraria, que é essa trilogia aqui do David Williams, chamada O Senhor Fedor, Rato Burger e a Vovó Vigarista. As histórias são muito divertidas e a forma como que o livro é apresentado é muito bacana. Por exemplo, nesse Rato Burger aqui, tá escrito aqui embaixo assim, ó. Aqui tem um Vale Hambúrguer, você ganha um Vale Hambúrguer quando compra esse livro. Tá lá dentro, e só que ele diz assim, válido até 1986. E eles são totalmente ilustrados, o espaçamento entre as letras é grande, é livro infantil mesmo, e é uma coleçãozinha. Ele tem outros títulos também, ó, mas é uma coleçãozinha muito bacana, que merece ser conferida. É uma leitura agradável, uma leitura como se fosse uma leitura de um gibi da Mônica, para você ler e descontrair um pouco e depois presentear alguém. São edições muito bacanas, estava R$4 cada uma na livraria, a gente adquiriu para conferir isso aqui, muito legal. Bom, para finalizar então, vamos aos quadrinhos. Eu adquiri o terceiro volume dessa coleção nova, em capa vermelha, da Salvat. O número 3, o Wolverine, traz a primeira história do Wolverine, como de costume, a primeira aparição do Wolverine, que foi na revista do Hulk. E depois tem outras histórias mais modernas, com o traço mais moderno. Demolidor, a queda de Murdoch, tá? Não é modismo em relação à série, porque eu acompanhei a série, muito legal. Eu tenho alguns quadrinhos em formatinho, quadradinho, aquele simples, do Demolidor de 20 e tantos anos atrás, que eu já acompanhava isso quando eu era mais novo. Mas eu não tinha essa aqui, a queda de Murdoch, e como saiu nessa capa dura, eu resolvi comprar. Para quem acompanha quadrinho aí, é um clássico e tenho certeza que conhece. Além disso, além dessa do Demolidor, eu também comprei o desfecho daquela história, Fim dos Dias, que conta a história da morte do Demolidor, investigada pelo Ben Urich. Aqui o Ben Urich, aquele repórter investigador, acaba desvendando a história de como foi a morte do Demolidor. Recomendadíssimo, apesar de muita gente não ter gostado do desfecho. Eu realmente também achei que o final ficou um pouquinho frouxo, mas depois eu vou fazer um comentário separado disso aqui. Farei o comentário disso no próximo vídeo, que são as leituras de março e abril. Comprei também em promoção o relançamento das histórias dos grandes clássicos da literatura de quadrinhos, ainda pela Del Prado, porque isso aqui, se eu não me engano, passou para LIPM, que é A Ilha do Tesouro, um quadrinho baseado nos grandes clássicos. Quadrinho de ótima qualidade, tá aqui uma foto da coleção para quem quiser fazer. E tem títulos como A Volta ao Mundo em 80 Dias, Robson Crusoe, O Livro da Selva, O Corcunda de Notre Dame, O Conto de Natal, Os Miseráveis, Guerra e Paz. Tem muitos clássicos da literatura reproduzidos em quadrinho. Recomendo para quem gosta de quadrinho, quem gosta de clássicos, quem quer presentear um jovem leitor que está começando e quer começar de repente a conhecer os clássicos por quadrinhos. Isso aqui é muito recomendado. E para finalizar, o incrível Batman Noel. Essa daqui é para mim uma das melhores graphic novels que eu li até agora, em 2015. Olha só que bacana tá isso aqui. Vou comentar sobre ele nas leituras de março e abril, que deve sair nos próximos dias. Mas essa história aqui é uma história muito bem feita, muito bem desenhada, com traços realistas. Olha só que bacana isso. E vai levar o morcego mascarado para dentro de um conto do Charles Dickens. É só isso que eu tenho para dizer, mas eu vou dar detalhes disso aqui no próximo vídeo, ok? Bom, pessoal, ficou um pouquinho grande esse vídeo porque eu passei algumas semanas sem postar nada aqui, só postei algumas coisas no blog inscrito. Lembra a todo mundo que o Bolseiro tem página no Facebook, tem
Instagram, tem Twitter e também tem um blog escrito onde você vai encontrar várias resenhas, não só minhas, como também resenhas da Andréa Freitas e da Luciana Carvalho. Se você está vendo esse vídeo antes do final de maio de 2015, não se esqueça que está rolando um super sorteio, um mega sorteio com 5 prêmios, onde você tem 5 chances de ganhar um presente do Bolseiro do Sul. Tem o link do vídeo explicando o sorteio na descrição, então se você ainda não viu, assista o vídeo e participe do sorteio para concorrer a um desses prêmios. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer todo mundo que está participando do sorteio. Nós já chegamos a 3.000 inscritos no canal, isso é uma coisa absolutamente fantástica para mim. Eu sei que tem canais que tem muito mais inscritos que o Bolseiro, mas nem de longe eu imaginava que em tão pouco tempo eu ia conseguir tanta gente bacana assistindo ao Bolseiro do Sul. Chegamos a mais de 100.000 visualizações, também é uma marca muito bacana, porque realmente a gente faz as coisas com carinho aqui para poder mostrar para vocês o que a gente gosta de ver, o que a gente gosta de ler. Muito obrigado a todos por participarem, por se inscreverem no canal, por prestigiar o Bolseiro do Sul. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!